Eu vou até fazer a introdução da matéria dizendo o seguinte: a matéria foi publicada na Folha de São Paulo e diz o seguinte, que Portugal tem se tornado o lar de uma crescente comunidade de aposentados e pensionistas brasileiros. Com quase 7 mil beneficiários do INSS vivendo no país, o Brasil enviou para o país europeu, apenas no primeiro semestre desse ano, algo em torno de 14,2 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 85 milhões de reais. E aí tem algumas curiosidades, né, doutora? Por exemplo, o INSS está facilitando a vida desses aposentados, inclusive disponibilizando serviços online, por exemplo, para a prova de vida, essas coisas todas, né? Como é que a senhora viu essas medidas aí de suporte para os brasileiros que estão decidindo passar a aposentadoria longe do Brasil? Todas essas medidas que facilitam a vida do cidadão, elas são sempre bem-vindas. Isso ela envolve um acordo internacional entre países. Então, tem países com que o Brasil tem acordo internacional e tem países que não há acordo internacional. Nesses em que há o acordo, o que se acontece? Os dois países, eles arcam com uma proporcionalidade no custo dessa aposentadoria. Lembrando aqui que o que a gente está falando, nesse exemplo de Portugal, é que se usam contribuições do Brasil e de Portugal. Então, essa pessoa, o segurado, que no exemplo da matéria, agora ele está residindo em Portugal, mas ele trabalhou, ou ele pagou, ou continua pagando para o INSS, para a Previdência. Então, nós estamos falando das duas previdências, Previdência de Portugal e a Previdência do Brasil. Quando isso acontece, se pode levar o tempo daqui do Brasil para Portugal ou ao contrário. E aí os países compensam entre si os valores financeiros para custear essa aposentadoria. Mas aí, claro que a pessoa vai se aposentar com a regra do país. Então, se ela for se aposentar, levar o tempo para Portugal, ela vai precisar se enquadrar nas regras de aposentadorias regidas pela lei do país em que ela vai se aposentar. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, uma vez uma pessoa me procurou que era viúva, ela era viúva de um americano, que recebia benefício, ele era aposentado e ela queria solicitar a pensão por morte dele. No caso dela, ele nunca tinha feito nenhum trabalho, nenhuma contribuição ao INSS. Então, não era essa aposentadoria que envolve acordo internacional dos dois países, e sim apenas a pensão por morte apenas do país, dos Estados Unidos, que não haviam contribuições entre os dois vínculos dos dois países, ou seja, só dos Estados Unidos. Então, ela não passa pelo INSS, não usam as regras do INSS, regras de acordo internacional, nada disso. Aí basta o caso, né? Bastava ela ir até o consulado, a embaixada americana, e fazer o procedimento dali para ela receber o benefício. Então, sempre que a pessoa trabalhou em mais do que um país, ela pode usar esses períodos trabalhados para ela se aposentar no país ali que ela queira. Então a senhora fala muito bem dessa questão de tem que ter um convênio, então, entre os países, né? Agora, como eu estou tratando desse assunto mais do lado da curiosidade, o teto da aposentadoria aqui é pouco mais de 7 mil reais, mas esses aposentados que ganham o teto, supondo que ganhem o teto, eles ganham lá 1.300 euros. Será que dá para viver com 1.300 euros lá em Portugal, doutora Fernanda? Boa pergunta, isso. Claro que os custos de vida são diferentes de todos os países, mas eles receberem em euro, o custo deles também é em euro, né? É a mesma coisa que aquela pergunta do que a pessoa que recebe em dólar, que se converte para o Brasil, a gente acha que é um valor muito exorbitante, mas a pessoa recebe em dólar, então aquele valor, na verdade, não é tão exagerado para o país que a pessoa se encontra. Se fosse 1.300 euros, pensando, se fosse comparar com 1.300 reais, seria pouco para essa pessoa sobreviver. Recebe também o custo de vida, é um negócio diferenciado também. Agora vai uma última curiosidade, doutora. O INSS ele só reconhece trabalho que é feito no Brasil, né? Não dá para importar, para efeito de contagem de tempo de contribuição de serviço, alguém que trabalhe fora do país, é isso, né?
Tem, existem, se quiser, a gente pode até marcar um dia para explicar exatamente sobre isso. Existem possibilidades de pessoas que trabalham fora. O brasileiro que trabalha no exterior, aí tem o brasileiro, por exemplo, que trabalha em entidades, como por exemplo na ONU, aí mesmo não morando no Brasil, pode receber o benefício, ele é regulamentado pela legislação previdenciária brasileira. Então tem algumas, se não me engano, são 7 ou 8 hipóteses que estão previstas na Constituição, da hipótese do brasileiro que está no exterior. Poxa, é bom saber, viu? É uma curiosidade. Tem muitos brasileiros que passam algumas temporadas fora aqui do nosso país. E meu filho, por exemplo, ele já está há quase 3 anos lá na Austrália. E que tipo, né? Que tipo de atividade, que tipo de serviço pode ser computada, né? Interessante. Vamos marcar uma rodada só para discutirmos isso, doutora. Pode ser? Sim, claro. Outro exemplo sobre isso é o brasileiro que ele trabalha na empresa brasileira. Então, é diferente do brasileiro, ele foi contratado numa empresa americana, ele não tem vínculo aqui com o Brasil, mas ele trabalha numa empresa brasileira que está no exterior, aí ele também vai ser regido pela legislação do INSS. Mas são várias hipóteses, tem exceções entre elas, entre o destrinchamento desses incisos que a Constituição Federal regulamenta no brasileiro no exterior. Beleza. Muitíssimo obrigado, doutora Fernanda, mais uma vez, por sua gentileza, os seus conhecimentos aqui no nosso Farol de Limeira. Obrigado, igualmente. Até semana que vem. Até mais.